Ok, pessoal, de volta. Olha só. Eu vou passar por um assunto aqui, porque eu preciso entrar, eu quero entrar aqui sobre os caminhões pela madrugada em Teresópolis. Mas eu não posso deixar passar que hoje, atenção professores, que hoje, amanhã, é que eu estou buscando a matéria aqui. Fechada há cerca de 6 anos, a Escola Municipal Maçom de Noronha, na Tijuca, quer dizer, na ida para Tijuca, será reinaugurada neste sábado, dia 29, às 10 da manhã. No início da gestão, em janeiro desse ano, o prefeito Leonardo Vasconcelos assumiu a obra que estava paralisada e com apenas 40% dos serviços realizados. Ela está sendo entregue à comunidade amanhã, totalmente reformada e reestruturada. Aliás, muito melhor do que o projeto inicial. E à noite, eu acho que vai ser a Universidade Federal. Uma escola bonita, acessível, com alto padrão de qualidade para a comunidade. A nova estrutura conta com 8 salas de aula, sala de informática, recursos multifuncionais, auditório, cozinha, refeitório, banheiros adaptados, além de salas administrativas de apoio, quadra esportiva, quadra coberta. A escola também vai abrigar a sede provisória do campus Teresópolis, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, atendendo os estudantes do Instituto aos sábados. Durante a reinauguração, Sônia, serão entregues óculos para 28 alunos da escola. São participantes do projeto Visão Móvel Oftalmologia para Todos. É uma realização do Leonardo, o novo prefeito, e o projeto começou atendendo a crianças do primeiro ano do Linoronha. Bom, enfim, depois de 6 anos, o Colégio Linoronha, Sônia, volta a funcionar e muito melhor do que se esperava. O que a gente tem que fazer é bater palmas e agradecer, porque se iniciativas como essa começam a acontecer, que essa seja a primeira de muitas, vai responder aquela pergunta que eu fiz lá atrás. O que a gente espera de Teresópolis? Tudo se transforma a partir da educação. Quando você investe na educação, o caminho é outro. Agora, onde é que nós temos educação no Brasil? Então, quando nós temos hoje um prefeito que é professor, preocupado com a educação, com a mão na massa e já com este olhar dedicado, nós temos muita chance de ter uma Teresópolis melhor. Parabéns, Leonardo, você sabe que eu gosto muito de você e espero que essa seja a primeira de muitas iniciativas. Professor, o colégio ficou fechado 6 anos. Existe uma coisa que o Leonardo falou, ele falou comigo uma vez, eu me toquei. O governo anterior era muito bom de iniciativa, mas não tinha acabativa. Ah, boa. Acabativa. Né? E Leonardo está sendo um governo de acabativa. Né? Ele está botando lá o CEMUSA para ser um centro de referência de especialidade do Zé Lafila. Podem falar o que quiser, mas está funcionando. Né? Ele está terminando a escola ali em Noronha, entendeu? Vai devolver a escola aqui. Não sei se vocês sabem, o processo administrativo e logístico foi como se fosse jogar uma bomba na escola. Porque parte dos alunos foram para um lugar, parte foram para outro, isso mexeu com um monte de coisa. Então, assim, o retorno da escola de Noronha, né? Ou seja, acabando de fazer a obra. Apesar de que, né, algumas pessoas questionam muito que era uma obra curtinha, era só uma substituição de algumas coisas e a coisa se estendeu de uma maneira completamente fora do normal, né? E aí até a brincadeira aparecia obra de igreja, só falava, aparecia obra de igreja. Então, assim, ele está conseguindo entregar. Acho que isso é um mérito que a gente tem que entender, que a cidade é um equipamento público para a cidade, e aí agora com a chegada da universidade, podendo ficar ali à noite, isso vai ser além, ou seja, não vai ser só para os alunos, vai ser para também a juventude que hoje vai ingressar no Instituto Tecnológico. E a gente tem de forma muito clara, quando a pessoa quer fazer, a pessoa faz. Então não tem esse papo de não está dando, não dá, não... Quando você quer fazer, você faz. Ele pegou, botou um secretário para fiscalizar a obra, resolveu a questão dos contratos e está entregando. Então, assim, não tem como... Eu digo para todo mundo, é um governo que, nesses primeiros nesse primeiro trimestre, estamos entrando em abril, ele está pegando uma situação de buraco financeiro do 13º salário, né? E qualquer um que puxar lá, entrar lá no portal de transparência, puxar lá os salários pagos em 2023 e puxar os salários pagos em 2024, vai ver nitidamente que o governo anterior
pagou hora extra, vale, diária, que é GSE para um montão de gente. Verba rescisória. Muita coisa, pagou muito. Era uma festa. Para poder, e o pessoal ficava quietinho. Então, assim, isso gerou um rombo. Muita gente faz uma crítica, mas ele sabia, não sabia, o governo, como é que chama? A Câmara sabia, não sabia. Gente, o secretário tem um relatório que está lá no portal da transparência. A previsão é que ia ter, até o dia 15 de janeiro, 192 milhões na conta da prefeitura. E só tinha 2, porque tudo foi sequestrado. Exato. Então, assim, os uniformes foi conversa, eu não tinha dinheiro para pagar o uniforme do pessoal do serviço público, e apareceu os uniformes, falei, faz que eu vou te pagar, ou seja, era uma questão da moral do gestor que estava chegando. Você teve recuperação de vários veículos nesse pouco intervalo de tempo, e a recuperação mesmo, não é só a substituição de peça. O veículo estava parado porque era um detalhe de freio, era um detalhe de um pneu que não estava faltando, o veículo parado. Então, assim, e aí você tem a questão do transporte dos pacientes da Secretaria de Saúde, que estava comprometido e voltou a ficar regularizado de novo. Então, eu acredito que a gente vai ter um período agora, né? Ele estendeu a calamidade, acho que até maio, se eu não me engano, saiu acho que ontem, anteontem. Está ajustando, está botando ordem na casa. Agora é aquilo. Infelizmente, se o governo anterior tivesse acabativas, né? Ele não teve, ele teve iniciativas, a gente podia estar indo para o além. Né? Então, assim, o atual governo está assim, eu estou finalizando o que o governo passado deixou de fazer. Sim. E estou projetando para frente o que eu quero. É porque uma obra que era para ser feita em 6 anos consegue ser realizada em 3 meses. 3 meses. Qual é a falha? Hélio, é lógico que é motivo de alegria, né? Claro, ainda mais com esse início. Poder público é um local de muito problema. Muito problema. Mas também é o local das soluções. Sim. E quando se quer, a solução está ali. E não adianta querer correr para o Papa. Quem que resolver é o prefeito com a sua equipe. Não adianta. Pode ser religioso da maneira que for, mas o problema passa na boa vontade política do prefeito e os seus colaboradores mais próximos, o secretário, quem está. Então, é motivo de alegria. Claro, educação. Hoje a gente vive numa demanda de muitos problemas. É segurança, é mobilidade urbana, é agricultura, é tudo. Saúde. Mas saúde e educação, a lei já definiu que é a prioridade. Sim. E tem que ser, porque já tem um mínimo para você gastar com a educação, um mínimo para gastar com saúde. Há mais de 30 anos atrás, em 89, quando a gente fez a lei orgânica, ali a gente já tentou, e eu acho que conseguimos, fazer com que a educação fosse a prioridade das prioridades. Tanto é que nós colocamos, talvez no Brasil, Teresópolis seja um dos únicos, talvez seja, que hoje isso já pode não ser mais necessário. Mas naquela época, a nossa preocupação era que tinha que ser, está na lei orgânica do município, tinha que gastar 30% com a educação, no mínimo 30%, e desses 30%, 5% com necessidades especiais. Então já estava a gente preocupado, porque a educação está na frente de tudo. Você transforma tudo. Quem tem essa oportunidade, né, e aí parabenizar o Leonardo, a secretária, com essa dedicação. Você, quando quer resolver um problema, tem que se dedicar para aquilo. E isso é motivo de alegria. Realmente é motivo de alegria, porque como que um governo que está há 6 anos porque o transtorno, como o Hélio colocou, é muito grande, o fechamento de uma escola. Eu vivi isso. Quanto foi a nossa luta para municipalizar escolas estaduais? Porque as pessoas falavam, não, mas aquilo aí é do Estado. Não era do Estado, pô, peraí, a criança nasceu aqui, o pai está aqui, a mãe está aqui, o problema é nosso, do município. Então, se o Estado não está fazendo serviço a contento, porque está muito longe, porque as soluções não chegam, municipaliza a escola. E eu acho que essa atitude de municipalizar algumas escolas ajudou muito. As escolas hoje estão com um número de alunos bem maior, estão funcionando bem com a gestão municipal. Então, porque o problema é nosso. Sim. Não adianta dizer que o problema é do Estado. Qualquer problema que aconteça aqui, mesmo que o órgão seja do Estado, o problema é do município. Mas eu acho o seguinte, eu penso muito o seguinte, por exemplo. Sônia, à vontade, tá? Eu penso muito no seguinte, assim, no nosso caso de Teresópolis, eu estava outro dia conversando com um colega, o que você está fazendo, Marcão? Eu falei, estou brigando para botar Teresópolis no orçamento público do Estado.
A gente tem os 804 quilômetros de estrada do interior para largada, a gente tem aquelas 47 pontes lá de madeira que está indo para o brejo, a gente tem um monte de coisas que o município não dá conta de fazer. Então, assim, é muito legal. Desculpa te interromper, só para a gente mostrar o que foi o colégio estadual Edmundo Bittencourt que ele é hoje. Não vamos fugir muito da escola, não, eu preciso encerrar esse papo. Então, assim, eu ainda tenho uma pergunta para a Sônia. Então, assim, eu penso assim, a prova da entrega do Nino Noronha é uma prova de que quando você quer fazer, você faz. Ponto. Eu vejo ali uma digital do Leonardo. Entendeu? Uma digital do Leonardo. A acabativa. Ele é um governo de acabativa. Ele entrega. O outro iniciou, não terminou, ele foi lá e terminou. Está devolvendo para a sociedade e entregando mais do que tinha antes. Agora, a gente, assim, tem coisas que o município não consegue fazer. E aí, assim, você conseguir viabilizar que o Estado deposite no seu orçamento, eu vou cuidar da região serrana, eu vou cuidar da região rural, eu vou cuidar de Teresópolis, Carmo, Sumidouro, São José, isso tem, sabe, a gente não tem isso. Então, às vezes, você vê alguns municípios, São José, Carmo, você sabe disso, que o prefeito fica, às vezes, Sumidouro, tem uma palavrinha, Érico, eu acho muito importante assim, ó, para o pessoal, RCL, Receita Corrente Líquida. Olha para isso, gente, e vocês vão entender quando dá e quando não dá para fazer. Ok, eu só tenho mais uma pergunta sobre a escola para a Sônia, mas antes, deixa eu lembrar a promoção do Super Gasbras só hoje, Super Gasbras, R$ 106,90. Somente hoje, para entregar na sua casa. Para você pegar lá no depósito Super Gasbras, R$ 99,90. Ou seja, você está ganhando R$10 de desconto com o cupom MARCO10. Hoje, dia 28, somente hoje, tá? Oferta relâmpago, R$ 99,90 na portaria, R$ 106,90 lá para levar na sua casa. Sônia, a pergunta é o seguinte, o aluno, ele sente quando a escola fecha e ele é obrigado a ir para outros lados? E se a escola, como é o caso da Lino Noronha, vai reabrir, ele volta? Como é que é isso porque dentro da cabeça hoje, do aluno? você pensa, quando nós estávamos lá atrás, nós tínhamos essa facilidade de irmos a pé para a escola, voltar a pé para a escola. Hoje a gente não tem mais essa segurança de deixar o filho livre indo e voltando. Começa por aí. Então, quando você escolhe uma escola, você vai escolher a mais próxima da sua casa, exatamente para ter esse conforto, porque pai está trabalhando, se você quiser que o filho estude, pai está trabalhando, mãe está trabalhando. Automaticamente a criança tem que ir sozinha para a escola. Como é que ela vai se deslocar da várzea, que é o caso do Lino Noronha, entrada da Tijuca, não é isso? Sim. E vai, digamos, lá para o bairro de São Pedro. Que seja o Edmundo Bittencourt, que não é o caso, porque é uma escola de ensino médio. Qual é a escola mais próxima de Lino Noronha, estando nós aqui na várzea? Então você tem que pensar nesse fator conforto, segurança, mobilidade. Tá? Então, quando se tem vontade, se faz. E quando você me pergunta... Só para acrescentar, desculpe interromper, há uma prática, e quem está na educação deve saber disso, que o aluno fica o máximo possível naquela escola. Sim. Exatamente para não mudar a rotina, não atrapalhar na educação. E até com relação à ocupação desse tempo ocioso. Porque você não pode deixar uma criança solta. O que essa criança está fazendo na rua? Não tem aula? Ela realmente chegou na escola? Então, são vários fatores que nós temos que pensar. Assim, não, eu estou próximo, cheguei aqui. Você tem esse controle. Agora, no momento que você... O que essa criança encontra no meio do caminho? Vai levá-la à escola ou vai tirá-la da escola? Tá? Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Fico feliz quando vejo essa iniciativa, pelo tipo da coisa, mesmo faltando essa receita líquida, existe uma coisa chamada parceria. Então, não temos dinheiro no cofre hoje, mas nós temos parceiros. E o prefeito tem credibilidade. Então, essas coisas você vai usar a sua imagem, o seu poder de decisão e o seu poder de execução. E pensando sempre em quem? Na comunidade. Porque não adianta a gente ficar aqui, eu vou pensar no meu umbigo, sentei no meu trono e fiquei. 4 anos passam rápido. Não, mas daqui a 4 anos você vai querer voto de novo. Então faz agora. E faz bonito. Eu costumo dizer que esse tipo de atitude, é lógico que o cargo de prefeito ou de um vereador, presidente de Câmara, claro que muda um pouco a rotina da pessoa. Muda. Não tem como não mudar os afazeres, os contatos, as relações, muda. Mas não pode transformá-lo. Tem alguns que deixam, quando o poder chega, e se transforma. E com um agravante.
não vê a data que aquilo termina. Acha que é ad eterno. Aí, meu, aí... E detalhe, 4 anos passam muito rápido. Então quando essa você iniciativa deixa... do Léo, ela chama atenção. Sim, com certeza. Começar e já logo dar solução a um grande problema. Porque quem me conhece sabe, eu não tenho partido. Vou ser sincera, assim, não faço escolha, sou isso, sou aquilo. Eu sou pelo povo, eu sou pela minha cidade, eu sou por Teresópolis. Eu quero ver cada Teresópolis crescendo cada vez mais de forma positiva, bem estruturada, porque cidade feliz é cidade de um povo educado, cidade de um povo feliz, um povo com dinheiro no bolso, trabalhando. Então, quando você vê essas com emprego, então quando você vê isso tudo fluindo, nossa, Elinho, não tem como, é um coração quentinho. Parte do que você falou aí me faz lembrar da ideia de Darcy Ribeiro sobre os CIEPs, né? Para que seria os CIEPs, que o aluno chegava de manhã e voltava para casa no final do dia já até jantado, né? Isso. Já tinha jantado. Então, essa era a ideia do CIEP, que infelizmente não foi à frente, não os vingou, municípios com um certo número de habitantes deveria se basear nessas questões. Sim. Um bom governo de 4, com possibilidade de 8 anos, cara, a gente tem um município aqui perto, que embora seja criticado, a prefeita fez 30 escolas modelo. 30 escolas modelo. Todas, isso ali, quando você vê isso na educação, como não te motivar? É claro que tem... Você está falando de Guapi? Não, de Magé. Tanto Guapi quanto Magé, eles têm uma coisa chamada o gasoduto que passa dentro deles. Tem dinheiro. Isso tem dá recurso. um royalty para eles. Tem muito royalty. Pode inventar. Se eu tivesse um gasoduto, se eu tivesse um gasoduto. Isso é até bom esclarecer para o público, para a população, porque o pessoal fala, porque Guapi tem um dinheiro que nós não temos. Exato. Muito. Porque dentro mais do do Guapi, orçamento quase quarteirão. e vem lá de Campos. É um tubo enorme que vem atravessando. Macaé. Vem Campos, Macaé, Rio das Aquele Ostras. biquinho lá de Porto das Caixas. Passa ali. Macaé, Rio das Ostras. Itaboraí. Itaboraí mesmo. Vem toda aquela região ali, aquele enorme, daquele tubulão. Rio Bonito, né? Itaboraí. Que passa por Tanguá, vai chegar ali, passa por dentro de Guapimirim, que o município de Guapimirim é enorme, e cada município desse recebe um dinheiro, tá, para esse tubo de gás passar ali. Se você pegar, né, se o ouvinte, para poder ter uma análise assim, como você pode criar um índice de qualidade de gestão, né, de uma cidade? É o recurso. Né? Pega lá a RCL, a Receita Corrente Líquida, ok? Sim. Pega o número de habitantes e divide. Aí você vai ver. Tem cidade que tem um número de habitantes pequenos, obviamente tem uma receita corrente líquida pequena, mas dá um índice por habitante, como se fosse uma receita per capita, bem alto. E você vê boas cidades pequenas, uma boa qualidade de serviço público. Mas muito sobrevive do Fundo de Participação do município. Pois é, exatamente. Então, assim, existem... por isso que eu falo assim, por isso que eu volto àquele ponto. Eu estou nessa briga mesmo. Teresópolis tem que entrar no orçamento público do Estado. E o único jeito de Teresópolis entrar no orçamento público do Estado é a gente ter um deputado nosso. E chama atenção, a história chama atenção que você Macaé, Cabo Frio, Maricá, Niterói. Meu, esse município tem dinheiro. Tem dinheiro. Saquarema também. Também, mas sim. talvez a gente... Maricá hoje tem escola de samba já no primeiro grupo, Maricá tem time de futebol. Você viu que deu... Você viu, eu vou te mandar, deu uma briga esse negócio. Na emancipação de Rio das Ostras, há 40 anos atrás, deixou com que Casimiro de Abreu tivesse praia. Tem um pedacinho lá. Pois deixaram aquilo exatamente para duas coisas, para o turismo, para dizer que nós temos praia, e para ter recursos. É na embocada daquele rio ali, bem na saída daquele rio. Um estudo que vai além daquilo que a gente às vezes está imaginando. Mas só na saída do rio, que é Casimiro de Abreu. Mas ali. Praia. Você tem Tamoios, você vem vindo de Cabo Frio. Não, é o Rio São João. Rio São João. Aquele biquinho ali. Aquele biquinho. Tem até uma ponte caída lá. Uma ponte caída. Aquele biquinho ali, aquela saída do Rio É bucólico, mas é Casimiro de Abreu. Aliás, é lindo aquele canto ali, mas aí é Casimiro de Abreu. É bonito. Olha só, Só para fazer uma muito obrigado.
verdade. gente. Então, quase que você não consegue de Casimiro de Abreu ir à praia em Casimiro de Abreu. Você tem que passar em Rio das Ostras, tem que passar em outro lugar. Chega lá. pra ir à praia. Olha só, eu vou falar agora, gente, eu vou falar sobre a Secretaria de Saúde, tá? E os cargos da Secretaria de Saúde. Tem aqui depoimento dos vereadores, tá? Só que agora eu estou indo pro comercial. E a gente volta já.